Antes de começar o vídeo, um anúncio importante sobre essa série de análises psicológicas. Nesse período de 4 meses sem vídeo no canal, tive a ideia de criar um site/arquivo que estará em constante transformação, designado para auxiliar na compreensão dessa série. Lá eu incluí um glossário direto e prático para auxiliar na compreensão dos termos psicológicos junguianos utilizados nas análises. E também estarei reunindo, de maneira relativamente organizada, todas as análises psicológicas sobre cada um dos personagens. Isso é conveniente, já que, pela natureza dos vídeos, as análises estão sendo feitas de maneira periódica e inseridas entre grandes porções da história de Danganronpa. Você pode conferir esse guia no link da descrição. O personagem com quem passaremos nosso tempo e conheceremos mais nesse capítulo é Byakuya Togami, e então a gente procura por ele pela academia. Detalhe, se nós decidirmos nos encontrar com a Kyoko durante esse período, ela diz que está ocupada e que não tem tempo para lidar com o Makoto. Encontramos o Byakuya na sala dos professores. Ele diz que não se importa em nos satisfazer com sua atenção. Passamos um tempo com ele e ele diz que tem uma pergunta para o Makoto. É algo que o incomoda há um tempo. Primeiro, quer que o Makoto explique o significado do seu título de estudante sortudo supremo. E então ele explica que foi selecionado aleatoriamente de um grupo de estudantes normais. Ele ingressou por pura sorte. Isso satisfaz o Byakuya. A pergunta dele é como o Makoto, com absolutamente nenhum talento ou habilidade, conseguiu entrar nessa escola. Oh, e esqueci de dizer chato. Como um plebeu chato, sem talento e completamente genérico conseguiu entrar? O Makoto, obviamente, se sentiu ofendido. Você tinha mesmo que listar tudo isso? Mas é a verdade. Talvez sim, se comparado a você, o herdeiro supremo. Mas até mesmo você acha que isso é uma mera questão de título. Mas não se engane. Minha linhagem, inteligência, figura, habilidade atlética são todas supremas. Ou seja, eu sou a perfeição suprema. Aliás, sinta-se livre para me chamar assim. O Makoto não tá tancando mais. Você, que não tem nada. Eu, que tenho tudo. Somos a prova viva de que as pessoas não são criadas igualmente. Sinto pena de você, Makoto. A vida pode ser bem cruel às vezes. E já que eu sinto tanta pena de você, talvez um dia lhe permitirei ouvir sobre minha história de glória. Considere isso uma bênção, um presente meu para você, por permitir que se banhe com minha glória. Aí o Byakuya só deixou o Makoto ali. Aprendeu algo sobre o Byakuya hoje. Sempre que conversar com ele, precisa estar preparado para encarar um extremo trauma psicológico. Então, a gente já sabe que o Byakuya é ENTJ, então toda a análise que eu fizer dele vai ser para complementar o que já entendemos e nos aprofundar mais ainda. Compreender a psique humana é um processo praticamente infinito, e a tipologia junguiana oferece uma estrutura excelente para isso. Mas como ainda passaremos mais um tempo com o Byakuya nesse vídeo, e como seus eventos de tempo livre costumam girar em torno do mesmo assunto, porque o Byakuya só fala dele mesmo, vou esperar mais um pouco para o analisar. Ainda tem bastante tempo no dia, e o Makoto quer sair por aí. Procuramos pelo Byakuya e o encontramos no depósito. Depois de passar um tempo com ele, ele diz que, para deixar claro, ser o herdeiro supremo é apenas um de seus vários talentos. Algumas pessoas acham que eu dependo do cuidado e proteção do nome Togami. Hã? Isso por acaso é um monólogo? Mas eu não dependo da minha família. Pelo contrário, eu sou o salvador dela. A corporação Togami possui influência mundial, claro, mas eu a levarei a patamares ainda mais altos. Naturalmente, é algo de se esperar de mim. Afinal, até mesmo a minha família reconheceu a minha superioridade. Em outras palavras, mesmo entre a família Togami, eu sou o escolhido dos escolhidos. Quanta confiança! E eu lhe garanto que esta confiança é justificada. Ela se origina das batalhas que eu enfrentei e ganhei. Batalhas? Eu valho pessoalmente mais de 4 bilhões de dólares, fora os bens da minha família. Como diabos você conseguiu juntar tanto dinheiro? Pelo mercado de ações. Eu compro e vendo ações e bens baseado nas tendências do mercado, tudo num único dia. Claro que até mesmo alguém tão simplório como você já deve ter ouvido falar sobre essa técnica. Você tá falando de transação interdiária ou day trading, correto? E você foi capaz de lucrar 4 bilhões de dólares fazendo isso? Bem, no começo eu fiz isso só para passar o tempo, e antes que eu pudesse perceber, lá estava. Não é grande coisa. Eu diria que é super grande coisa. Espera, mas os estudantes do colegial sequer têm permissão para comprar ações e coisas assim? Eu sou o Byakuya Togami.
Isso era para ser uma explicação? 4 bilhões de dólares não é nada para a corporação Togami, mas para gastos pessoais não é ruim. Mas agora você entende, certo? Eu não sou meramente o filho da nobreza moderna. Sabe, Byakuya, acho que devíamos começar a te chamar de acionista supremo. Ah, mas eu parei de fazer isso. Era algo simples demais, o que me deixou entediado bem depressa. Nossa, você faz ideia do quão ofensivo isso soa pro resto de nós? Mas claro, eu me sinto assim com tudo que faço. Francamente, a vida é fácil demais. É natural que eu acabe conseguindo fazer tudo o que eu quero nesse mundo. Caramba, ele é realmente confiante. Vivemos em mundos completamente diferentes, galáxias diferentes. Honestamente, tem tanta coisa para analisar sobre o Byakuya aqui que eu nem sei por onde começar. A característica mais evidente dele é seu aparente narcisismo e senso de grandiosidade. Ele se sente pessoalmente superior a todos os outros, que são necessariamente inferiores a ele. Bem egocêntrico e nem um pouco empático. É importante que eu esclareça que nenhuma dessas características indica necessariamente um tipo psicológico junguiano específico. Aqui não falamos de caráter, complexos emocionais ou mecanismos de defesa do ego, mas sim simplesmente do fluxo típico da energia psíquica da pessoa, dado nossas funções psicológicas básicas. É mais sobre as ferramentas perceptivas e racionais que utilizamos para compreender o mundo. Dito isso, o Byakuya se orienta primariamente pelo fluxo psíquico do pensamento extrovertido. Este é o julgamento com base em critérios impessoais no mundo exterior. Se concentra em determinar o funcionamento das coisas, o que é verdadeiro e falso de maneira sistemática e lógica, dado razões objetivas. No caso do Byakuya, ele é extremamente crítico com o seu ambiente, avaliando as habilidades de cada um. Sua confiança não vem só de seu autocentrismo, como também de análises objetivas. Comparando aspectos técnicos e intelectuais, o Byakuya conclui que ele é, de fato, o mais supremo dali. Ele sempre coloca uma ênfase em como sua confiança não é só pelas aparências, só pelo seu título de herdeiro supremo, mas sim porque ele mesmo conquistou todas essas coisas com esforço pessoal, como consequência de suas batalhas e vitórias. Perceba já aí o seu fluxo psíquico primitivo, o sentimento introvertido, que julga com base em valores pessoalizados no mundo interior. Ele sempre se coloca como diferenciado, hierarquizando todos e saindo no topo. O oposto disso é alguém como Makoto, que aparenta para o Byakuya ser tão genérico e entediante, pois não há nenhuma qualidade que o diferencie. O Makoto não se preocupa com isso, ele se preocupa, através do sentimento extrovertido, em se conectar sentimentalmente com as outras pessoas, dialogar e chegar em uma verdade unida. Quando o Makoto diz que eles vivem em mundos diferentes, isso é particularmente verdadeiro em um sentido psicológico. Enquanto o Makoto tenta sempre unir todos em suas semelhanças, o Byakuya tenta sempre separar todos em suas diferenças. Ele sempre enfatiza que cada um tem suas vontades e objetivos individuais e devem cuidar cada um de si. Perceba como ele é tão parecido psicologicamente com o nosso velho amigo Kiyotaka, que também dominava pelo pensamento extrovertido, mas acaba tendo um comportamento e visão de mundo tão diferente. O Taka, mesmo avaliando as coisas através de razões lógicas objetivas, tinha princípios e valores diferentes do Byakuya, com um senso de responsabilidade para fazer o melhor para todos. Claro, seus fluxos perceptivos são diferentes, mas isso ainda é um exemplo de como a mesma orientação psicológica pode gerar efeitos observáveis muito diferentes. É um dos motivos pelos quais não há como fazer uma ciência verdadeiramente consistente dessa teoria com base em traços exteriores observáveis, como o MBTI famosamente tentou fazer, ou com base em efeitos observáveis, testáveis e experimentáveis, como a psicologia moderna hoje funciona, porque precisamos da subjetividade da alma humana de um analista treinado para fazer essas observações. Há muitas sutilezas interpretativas e padrões implícitos a serem reconhecidos que não podem ser capturados em um teste psicométrico, por exemplo, e que necessitam de uma camada adicional de análise subjetiva. Quem não conhece essa citação de Jung e ficou interessado nesse assunto, dê uma olhada. Voltando para o Byakuya, o seu fluxo psíquico auxiliar é a intuição introvertida, que intensifica sua atitude idiosincrática e individualista. Esta é a percepção de ideias e potencialidades no mundo interior. Se concentra no significado simbólico e nas relações conceituais implícitas de suas impressões subjetivas.
subjetivas. Ou seja, basicamente, ele interpreta os significados da realidade de maneira separada do mundo e em direção a si mesmo. Tal atitude lhe confere altos níveis de abstração, mas o torna completamente desinteressado em tudo aquilo que escapa à sua visão focada e estreita. A realidade concreta e simples se torna insatisfatória e o ENTJ tenta constantemente transcendê-la em uma fome por novas perspectivas e ideias subjetivas. Isso intensifica sua aversão pelo normal, chato, simples e genérico, que ele enxerga no Makoto, por exemplo. No fim, tudo isso mostra que por trás da aparente perfeição do Byakuya, uma análise junguiana de seu tipo psicológico revela que ele é na verdade muito unilateral e incompleto em sua concepção de mundo. Ele não suporta nada que opõe o jeito dele de ver o mundo, sendo totalmente desbalanceado. Como com toda atitude consciente exagerada, um movimento inconsciente posterior está o aguardando. Talvez ele simplesmente não tenha tido a oportunidade de ser humilhado ainda, no sentido de receber uma lição de humildade, mas esse tipo de atitude arrogante não sobrevive por muito tempo quando confrontada com a totalidade da realidade psíquica e social. Depois de conversar com o Byakuya, o Makoto chega no seu quarto e... Attention! Attention! Please gather in the gym as soon as you possibly can. Quickly, 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 quickly! O Monokuma fez um anúncio especial para irem até o ginásio e parecia bem sério. O Makoto vai até lá e antes da porta para o ginásio encontra a Sakura. Todo mundo está lá dentro, só falta o Makoto. A Sakura tem um mau pressentimento. O Makoto diz que deve ser mais do que só um pressentimento. Makoto, se algo acontecer comigo, Hina... Não, esquece. Quem é que acreditaria em alguém que nem acredita em si mesmo? Ah, Sakura? O Makoto entra no ginásio. E então, aquilo começou.